Boa tarde, meu nome é Nayara, vou estar explicando um pouco sobre a secagem de alimentos. A secagem ela é uma operação unitária muito importante para vários setores da indústria, principalmente para a indústria de alimentos, porque ela visa a conservação do alimento, mantendo o máximo as suas características, com o intuito de remover a maior quantidade de água livre possível do alimento. Ou seja, a secagem ela tem a finalidade, né, de eliminar um líquido volátil contido num corpo não volátil através da evaporação. Essa técnica, ou seja, ela tem a intenção, né, de preservar ao máximo as características de qualquer produto. Então, essa técnica, ela pode provocar uma série de alterações no produto, que depende da natureza bioquímica, da natureza física, enzimática do produto. De que forma pode ocorrer? Pode ocorrer alterações desejáveis e alterações indesejáveis também, porque o produto, né, tem a ver com alteração que não seja desejável. Essas alterações vai depender das condições do processo, das características do produto, do equipamento utilizado, ou seja, quais os secadores cada produto vai utilizar. Então, isso torna o processo de secagem um processo bastante complexo, porque são muitos os fatores que influenciam na secagem, principalmente dos alimentos, por se tratarem de meios biológicos, né? Onde o mesmo produto possui várias características distintas. Então, a secagem ela tem que ser estudada especificamente para cada produto, especificamente para cada equipamento, com condição específica. Por exemplo, condição específica de temperatura, condição específica da entrada da secagem do ar. Aliás, da temperatura do ar que entra para a secagem, da umidade relativa, da velocidade com que o ar entra. Tudo isso vai interferir num resultado final. Então, o processo de secagem no total, no geral, ele é muito complexo. Então, a gente vai estudar algumas partezinhas que eu achei mais interessante para a gente estar falando. Como, por exemplo, a gente vai começar a falar sobre as vantagens, porque a secagem possui várias vantagens, por ser uma técnica de preservação, onde ela vai nos ajudar a preservar e diminuir reações químicas, reações enzimáticas, reações bioquímicas, como, por exemplo, oxidação lipídica, que acontece muito. Então, ela vai nos permitir essa diminuição dessas reações. Ela também nos permite a diminuição do desenvolvimento microbiológico, né? Ela reduz o crescimento de micro-organismo, evitando assim seu desenvolvimento. Os micro-organismos não desenvolvem uma taxa baixa de água livre. Então, isso vai ajudar bastante até para aumentar a vida de prateleira, a vida útil do produto, né? E ele também, a secagem também, ela reduz custos de armazenagem, de transporte, como, por exemplo, custo de embalagem. Ela também como custo para armazenar um produto, porque um produto líquido, ele ocupa muito mais espaço em caixa, volume grande, do que um produto em pó. Por exemplo, a gente pega um leite, o leite, o HT. Ele numa caixinha, ele ocupa um espaço X. E ele em pó, ele ocupa um volume bem menos, bem menor. Além disso, tem o transporte, que o transporte é mais barato, porque não precisa de refrigeração, nem para transporte e nem para a empresa. Dependendo da sua sala de estocagem, você não precisa de energia elétrica. Lógico, você precisa para acender tomada, né? Mas não para manter aquele produto utilizável. Então, isso economiza muito. Além de que a gente tem a vantagem de ter o produto fora da época. Tem gente que não precisa esperar a época de tal produto para ter ele. A gente tem produto o ano inteiro. E ele também causa alterações indesejáveis, né? O processo também não é perfeito, ele causa alguns transtornos, como alterações físicas,
de encolhimento, alterações nutricionais. Essa alteração de encolhimento por exemplo, a gente pega uma fatia de banana, não, abacaxi. Ela é gordinha, ela é grande. Só que na hora que você vai pegar ela seca, ela é fininha, bem desidratada. Então, ela vai reduzir, ela vai encolher. Tem a dureza, igual, por exemplo, o produto que a gente seca e depois precisa reidratar ele. Então, ele perde aquele creque-creque, né? Aquela crocância que o alimento tem. Se você tem que reidratar ele. Então, isso é indesejável para alguns produtos. Dependendo do produto, não tem como você usar ele. Alterações nutricionais, por exemplo, a perda de compostos, como perda de vitamina devido à alta temperatura, alteração de cor, né, por ter alguns pigmentos que são sensíveis ao calor, do mesmo forma que alguns aromas são voláteis, então perde o sabor, né, que é igual a gente falou, que é da questão a oxidação, um alimento rico em gordura pode ficar com aquele gosto rancificado ou aquele gosto oxidado, que é horrível. Então, essas são algumas desvantagens. Apesar de um monte de vantagem que tem, o processo não é redondinho, não tem como ser 100%. Então, a gente tem o mecanismo de secagem, né? Agora a gente vai entrar para o mecanismo de secagem. E como que acontece a secagem, então? O mecanismo que estão envolvidos na secagem são mecanismos de transferência de calor e de transferência de massa. E isso ocorre, os dois mecanismos, eles atuam em conjunto. Ou seja, primeiro ocorre a transferência de calor e depois ocorre a transferência de massa. Por quê? Primeiro, o ar de secagem precisa estar seco e quente, porque ele quente, ele vai transferir energia na forma de calor para o alimento, para então vaporizar a água da superfície do alimento. Então, essa secagem ocorre a partir do momento que a água que está na superfície do alimento passa do estado líquido, né, para o estado gasoso. Para então, no estado gasoso, o ar de secagem que está seco vai carrear essa umidade que está na superfície do alimento por causa do gradiente de concentração, né? Aonde que aqui ele se transfere, né? Ele por causa do gradiente de concentração, onde ele passa do maior por menor, havendo um equilíbrio, né? Através da capilaridade. Aí, automaticamente, quando isso cessa, essa transferência, ele precisa gastar energia. Então, ele começa a transferência de massa para o ar, né? Do ar para o produto, para poder continuar a secagem. Então, agora eu vou explicar um pouquinho também, e que eu acho que também é necessário, que é a curva de secagem. A curva de secagem, ela é bastante interessante no processo de secagem. E a curva, ela é de duas formas, né? Aqui a gente tem a curva de secagem e aqui a gente tem a curva da taxa de secagem. Então, a gente vê que a curva de secagem, que é essa curva aqui, tanto quanto na curva de taxa de secagem, a gente vê aqui nessa curva como que a umidade do alimento ela é perdida ao longo do tempo. Então, a gente vê que ela começa numa umidade alta, ela tem um decline até chegar à sua estabilidade. Isso ao longo do tempo, né? E aqui a gente tem a curva da taxa de secagem, que ela já começa, aí vai depender, ela pode começar mais baixa, se ela entrar numa temperatura mais baixa, se o alimento entrar numa temperatura mais baixa do que a do ar que está aqui, ela entra baixa. Se o alimento entrar numa temperatura maior do que a do secador, ela entra com essa curva decaindo, né? Então, aqui vai apresentar como que o alimento vai perdendo a umidade de acordo com o tempo.
né? Então aqui a gente tem o primeiro período, né, que é o período de ajuste, aonde ele é chamado de período de ajuste ou período de indução, que é quando as condições de secagem estão sendo estabelecidas, ou seja, aqui existe um regime transiente. Logo em seguida, a gente tem a taxa de secagem constante, que é quando a água começa a evaporar no alimento, né? Ela tem fácil remoção, então ela entra num regime permanente. A gente vê que ela é constante. E aqui ela vai acontecer aqui esse regime através da difusão e da capilaridade. Aqui vai ter uma fácil saída desse produto, aliás, da água do produto, né? E depois a gente percebe que é uma curva bem longa, é um período bem maior, é o maior período de todos, que é a taxa de secagem decrescente, onde a umidade é bem baixa, a gente tem uma umidade decaindo, né? Então dificulta a saída da água. Então cria uma resistência muito grande, uma resistência de massa interna do produto muito grande. Ou seja, tem a difusão e a capilaridade, por causa da difusão e da capilaridade, porque aqui já não tem mais o que ficar saindo de dentro do produto. Então vai faltar água na superfície do alimento para ele sair. Então, para ele ser carreado, né, na verdade. Então, esse período ele é bem mais demorado. Então, quando chega aqui embaixo, que já foi retirado a maior parte da água livre possível, é então quando cessa esse período. E aí, a gente tem também a classificação dos secadores. Nossos secadores, eles podem ser classificados, né, quanto ao modo de operação, se ele é contínuo ou se ele é em batelada. Ou seja, quando ele é contínuo, o produto ele escorra sobre uma corrente de ar em regime contínuo, né? Então, não seja, ele não para, ele começa e vai continuando. Então, é sem fim, né? Ele tem a característica que ele tem uma maior automação, ele tem uma melhor aplicação específica e ele é bem restrito. Já os secadores que funcionam em batelada, eles funcionam em pequena escala, eles funcionam em regime não estacionário. Ou seja, eles param para depois, é parado, feita aquela secagem de um produto, é retirado, é feito outra secagem. Então, são em lotes menores, né? Então, o processo é bem menor. E ele tem aquela carga, secagem, carga. Já o outro é direto, né? Ele tem a vantagem que ele tem um menor custo, não tem automação nenhuma, e ele pode ser para vários produtos. Agora, a desvantagem que ele tem é que ele só funciona em pequenas escalas, né? Aí a gente também tem o método de transferência de calor. O método de transferência de calor, ele pode ser direto ou indireto. Ou seja, ele pode ser simples, né, que é o direto, onde o ar é aquecido por convecção. Tanto o acontecimento ocorre com a arraste da umidade, né, feito pelo ar. Aí ele pode trabalhar em concorrente, em contracorrente ou em fluxo cruzado. Aí vai depender do equipamento, do que a gente quer secar, e cada um tem a sua vantagem. Aí isso aí vai muito específico, vai muito detalhado de um por um. A gente também tem a natureza e o indireto, né? Eu falei só do direto, não falei do indireto. O direto, o calor é fornecido para secagem através de um sólido úmido ou uma superfície metálica aquecida. Ele funciona através de condução, né? Ele tem a vantagem de ter maior eficiência térmica, né? Só que ele tem um risco muito grande de superaquecimento por trabalhar com condução. Então a gente tem que ficar muito esperto com o método com os métodos, os modos, né, de transferência que a gente vai usar em cada produto.
E a natureza, né? Se é com agitação ou sem agitação. No caso, com agitação, ele pode ter um aquecimento direto, né? Pode ter um escoamento de ar aquecido ali, pode ser em contracorrente, pode ser indireto, ou pelo próprio calor da secagem. Ele é ideal, né, para materiais que podem ser quebrados posteriormente, porque ele balança muito, ele é agitado. Então, produtos que podem ser moídos depois, ele é ideal. Já o que é sem agitação, ele é indicado para material muito sensível, aquele material que não pode quebrar de forma alguma. Então, para folhas, dependendo do que a gente vai usar, né? Então, para fatias muito finas, então esse produto sem agitação é o ideal. Então, a gente tem um método contínuo ou batelada, a gente tem um modo de transferência de calor direto ou indireto, e a natureza do produto a ser seco, né? Que interfere se ele pode ser com agitação ou sem agitação. Depois que a gente conhecer toda essa classificação, souber de tudo lá em cima, qual tipo de produto, qual que é a temperatura que a gente quer atingir, a gente vai escolher os tipos de secadores. Os tipos de secadores são vários. A gente pode tem secadores de bandeja, né? O secador de bandeja, ele possui uma câmera com várias bandejas sobrepostas, né? E tem um ar aquecido que vai girando dentro dele. Então, essa estrutura, né, é onde o ar, né, é depositado em cima do produto a ser seco, e o fluxo de ar pode ser fornecido de forma paralela ou cruzada. E o secador de bandeja, ele pode ser para frutas, para legumes, ele tem uma diversidade muito grande. Já o secador de esteira, ele também pode funcionar, gente, o de bandeja, em forma de túnel, tá? Várias bandejas em forma de túnel com várias estantes. Então, se você vê bandeja ou túnel, a especificação é a mesma, porém vai aumentar a quantidade de secadores em sequência. Já o de esteira, esse secador, ele percorre, né, uma câmara de secagem, uma esteira de fora a fora, essa esteira é perfurada. O ar que funciona nela, ele trabalha em fluxo paralelo ou contracorrente, né? As temperaturas são constantes, isso não altera. E esse tipo de secador, ele tem a vantagem de ter um baixo custo de aquisição, ele é simples confecção e ele tem grande flexibilidade de uso. Porém, o cuidado com ele tem que ser grande, porque ele não tem uma uniformidade 100% na secagem. Então, isso é muito importante. Então, lembrando aí até que ele serve para massas alimentícias, para erva mate, para arroz, para gelatina. Então, ele serve para todos esses tipos. A gente também tem o secador de leito fluidizado. Esse tipo de secador, ele apresenta alta taxa de transferência de calor, devido, né, à grande mistura de partículas de ar em alta velocidade que tem dentro dele. Ele fica pulando assim, né? Então, são equipamentos compactos, né, e de baixo custo. E ele pode tanto operar continuamente quanto em batelada. E ele pode ser utilizado para produtos que têm um baixo teor de umidade, como coco para ser ralado e seco, como queijo ralado para ser ralado e seco, algumas pastas, alguns sólidos inertes. Além disso também, a gente tem os secadores pneumáticos. O secador pneumático, ele é a adaptação do leito fluidizado, mas opera em velocidade mais alta. Ele opera muito mais rápido. Então, ele tem a intenção de remover a umidade livre após a filtração e a centrifugação,
né? Nesse caso, o fluxo de ar que é responsável por secar e transportar o produto seco. Ele funciona através de um ciclone. A gente também tem o secador rotativo, que é um cilindro inclinado. Ele tem movimento giratório lento, né? E uma trajetória aspiral. Então, ele pode ser um aquecimento direto, através do ar aquecido, ou um aquecimento indireto, através de um cilindro, né? Uma camisa quente dentro dele, que vai aquecer o que tem lá dentro. Ele é utilizado para produtos com baixo valor agregado, como produtos que podem juntar, que pode grudar, formar grumo, como amendoim, castanha do Brasil, castanha de caju, bagaço de laranja, proteína texturizada. E a gente também tem o secador de tambor. O secador de tambor, ele funciona com facas raspadeiras, que vai passando por dentro dele, retirando o produto seco. Ou seja, ele faz movimento lento do material ser seco, de forma que vai formando uma camada fina de pasta úmida, que vai secando e vai sendo retirado ao mesmo tempo, né? Ele tem dentro dele, essa pasta permanece o tempo suficiente para secar, e esses raspadores vão retirando tudo. Ele tem uma alta eficiência energética, ele funciona de forma indireta, porque ele funciona através da condução do calor. Ele serve para materiais pastosos, como farinha láctea, cereais em flocos. Isso que ele funciona. Então, gente, resumindo, né? Concluindo o nosso trabalho, os processos de secagem ele pode ser otimizado através do controle de temperatura, a velocidade e umidade do ar de secagem, o tempo de secagem, a umidade final do produto, o tamanho do produto, né? Também isso é muito importante, como que a gente corta, a espessura. A gente tem que tentar fazer isso o mais uniformemente possível para tentar ter uma secagem mais uniforme possível. Então, eu espero que tenha dado para entender um pouco de todo esse processo de secagem, que é muito detalhado, mas espero que tenham dado para entender tudo certinho. Muito obrigada.